Olá, aqui é o Everton e hoje é dia do Astral da Semana. Vou apresentar agora as posições astrológicas e as orientações para os signos para a semana de 22 a 28 de novembro. Vejamos as posições dos astros. O Sol ingressa em Sagitário no domingo e encerra a semana dia 28 no sexto grau do Centauro. Inicia sua jornada pelo primeiro decanato sagitariano, regido por Júpiter e Marte. Essas duas potências, quando se integram, promovem as maiores conquistas e realizações, pois representam o rei e seu general. Na mitologia greco-romana, mãe da astrologia, essa é a representação da relação entre pai e filho. Esse é um tema central da civilização. Toda a sociedade está estruturada em seu sistema de parentesco, e a rivalidade contida nessa relação fundamenta o mito individual do neurótico de Lacan. No palco das contradições e dos contrários que é a vida, podemos trilhar o caminho da estrutura e realização ou desordem e menos-valia. Como um filho pode ser maior que um pai se este lhe deu a vida? Se colocar pequeno diante dessa verdade nos liberta da necessidade de julgar nossos pais. Todos nós somos imperfeitos e precisamos reconhecer nossas imperfeições para criarmos uma base de autoaceitação e autocuidado. Libere seu pai ou mãe de seu julgamento. Esse é um fardo pesado demais para se carregar na vida, que é desafiadora por si, nem precisa dos karmas sistêmicos. Essa entrada do 0 grau sagitariano no domingo representa um movimento de abertura, renascimento e expansão. Saímos do túnel escorpiano de aprofundamento e autotransformação, onde espiamos a morte, para ingressarmos na energia, no entusiasmo e potência de realização do centauro. Mas é fundamental olhar para a vida. Devemos ter grande reverência para com a Santa Morte, ainda mais nesse ano em que uma pandemia assolou a humanidade. Mas, com todo o devido respeito, honramos a todos os mortos e assim nos liberamos em seguir nosso destino para a realização e o sucesso. Sagitário nos convida a expandir nossos horizontes e aprofundarmos nosso conhecimento e sentido da vida. Sentido e ressignificação são as temáticas. Isso faz sentido? O que eu preciso ressignificar em minha vida? Qual experiência, relação, escolha preciso aplicar um novo significado? Viver na superfície é sobrevivência. Viver de verdade necessita de muita mesmo profundidade. A Lua transita essa semana de Peixes a Touro, ingressando ao longo da terça-feira, dia 24, em Áries, para chegar 27, sexta-feira, em Touro. Nessa fase, transitamos da expansiva e propícia Lua crescente para a energética e realizadora Lua cheia. Essa é a fase mais próspera de uma lunação, que é o ciclo de 28 dias que a Lua leva para transitar pelos 12 signos do zodíaco, também chamada Revolução Lunar. Todas as fases da Lua são propícias para alguma coisa. Aquilo que na Lua nova se semeia, se colhe na Lua cheia. Nas tradições pagãs, essa fase crescente para a cheia é a representação da colheita e da recompensa pelo que se produziu anteriormente. Nessa fase, podemos empregar os ensinamentos que aprendi no Colégio dos Magos sobre magia mental e usarmos nossa mente para criarmos visualizações positivas acerca do que desejamos realizar. Fazer um mapa mental é uma forma de realizar primeiro no mundo das ideias, antes de manifestar a coisa materialmente. Essa semana também representa o reinício do ciclo zodiacal da Lua, saindo de Peixes e ingressando em Áries, do Ômega retornando ao Alfa. Portanto, um momento de reprogramar o HD emocional, virar a página e buscar o arejamento nas relações intra- e interpessoais. Leveza é o tom. Lua fora de curso. Quando a Lua fica fora de curso, temos que ter muito cuidado com nossos movimentos, sendo recomendado que se evite fechar qualquer negócio ou assinar contratos e documentos. Nessa semana, teremos 3 momentos com a Lua fora de curso, horário do Rio de Janeiro.
Domingo, dia 22, das 0h até as 1h07 da manhã. Terça-feira, dia 24, das 7h42 da manhã às 13h06 da tarde. E quinta-feira, dia 26, das 20h47 até sexta-feira, dia 27, às 0h44. Nódo lunar entra em movimento retrógrado seu normal domingo, ainda no 20º grau de Gêmeos, mas dia 27, sexta-feira, transita para o 19º grau. Se altera, portanto, o símbolo sabeu inerente. Um moderno restaurante exibe uma abundância de alimentos produzidos em diversas regiões. A ideia básica desta imagem é a assimilação multifacetada através da capacidade sintetizadora da mente. Como Gêmeos é dual, a ideia de prosperidade e desperdício se conjugam nessa imagem, bem pertinente em relação ao nosso momento. A humanidade construiu uma civilização cujo conceito de prosperidade implica numa busca desenfreada pelos recursos naturais do planeta, que são transformados em bens de consumo, que em boa parte se tornam lixo, que por sua vez polui e destrói esse mesmo planeta do qual depende, numa velocidade tão avassaladora de fazer inveja a qualquer viciado obsessivo-compulsivo crônico. Estamos consumindo o planeta como cracudos e vivemos no mundo como zumbis, inconscientes da coisa e de que precisamos fazer tudo diferente. Por isso a pandemia. É ridículo pensar que o mundo não vai mudar. Não teremos a nova era, mas teremos uma nova sociedade, se quisermos sobreviver aos desafios que estão se apresentando. Chega de inconsciência e desperdício. Se não equilibrarmos nossos paradigmas sociais, não sobreviveremos, simples assim. Mercúrio inicia a semana no 14º grau de Escorpião para chegar sábado em seu 24º grau. Ingressa no 3º decanato do signo, regido pela Lua e por Júpiter. Apesar de ser esposa do Sol, a Lua também combina com Júpiter, seu principal amante. Assim, esse movimento mercuriano corresponde às relações triangulares e à talaricagem. Mas traição geralmente é atraso de vida. Sim, pois a vida é uma escola ética e Mercúrio é um professor nessa escola. Mercúrio ensina sobre a necessidade de nos mantermos adaptáveis para sempre termos a possibilidade da troca, seja de informação, conhecimento, mercadorias ou parceiros. Então, acima de tudo, precisamos ter ética em todas as relações e negociações, mas às vezes só a gambiarra salva. Só que, no mito, quem está na ativa da trairagem é a Lua, então cuidado com os cornos, parceiros. Sua mulher pode estar te devolvendo os chifres antigos, se liga. Mercúrio ainda pede reserva, escuta e intuição para os negócios e na hora de transitar por aí. Tenha cautela e siga os protocolos, pois a celebração não tarda. Então vamos segurar a onda e passar por isso juntos e cada vez mais fortes. Vênus ingressa domingo em Escorpião, chegando sábado no 7º grau do signo. Afrodite inicia sua jornada pelo 1º decanato da Fênix do Zodíaco. Essa região corresponde aos genitais e a deusa do amor, nesse ponto, é a famosa representação do fogo no rabo. Quem estava meio paradão na pista vai sentir o velho desejo de balançar o esqueleto e trocar o óleo. Vamos lembrar do desejo e da necessidade da troca, do sexo e da intimidade. Alguns darão, outros distribuirão, mas organizando direitinho, todos comerão. Afrodite quer é mais. Claro, ela é uma deusa imortal. Nós, mortais, temos é que segurar essa verbéria, porque esse fogo no rabo pode ser fatal. Tanto pelo fato de o ciclo escorpiano ter uma estranha atração pelos psicopatas, quanto pelo fato de nós estarmos em meio a uma pandemia. Para os casais, esse momento é tantra na veia. Aprofunde sua intimidade com sua parceira segura. Quem detém o falo, aprenda o controle da varinha. Quem agasalha o mesmo, trabalhe sua musculatura interna com movimentos coordenados.
O aprofundamento da sexualidade é fundamental para a construção de uma sociedade menos perversa, compulsiva e violenta. Quem reprime sua sexualidade é quem oprime a sexualidade alheia. Precisamos urgentemente evoluir em todos os níveis, em amor, intimidade, sexualidade, enfim, tanta coisa. Marte inicia a semana no 15º grau de Áries, mas transita quarta-feira, dia 25, para o 16º grau do Carneiro. O símbolo saber aqui é: duas dignas solteironas se encontram sentadas em silêncio. A ideia básica é a capacidade de transformar uma falta natural de potência em estabilidade e serenidade interior. Agora, em movimento direto, Marte passa o rodo nessas solteironas que finalmente vão ver o dia nascer feliz. Sem dúvida, nada sabemos sobre renúncia. Não somos hindus, que a consideram como uma das 6 grandes opulências de Krishna. Sim, o grande Deus Krishna possuía a renúncia como uma de suas riquezas. Mas aqui no Ocidente ninguém renuncia a nada. Dizemos não ter tempo para isso, sem perceber que renunciar significa liberar. Só recebe em alto nível da vida quem renuncia a tudo que não lhe pertence. Assim, em verdade, mais ricos somos quanto mais renunciamos. Mas Marte aqui só olha para a vida, então atropela mesmo essa evitação da morte, representada pela negação do sexo das solteironas. Mas elas representam um alerta importante. Precisamos respeitar as escolhas individuais acerca de intimidade e sexualidade. Ninguém tem o direito de ditar regras para ninguém. Então, se Marte representa a vida bruta e intensa em ação, a força pulsional da vida, as solteironas representam um pare. Respeite a dignidade da minha escolha. Muita impulsividade desmedida pode provocar confusões e desordens. Atenção em trânsito e cuidado com impulsos sexuais, pois a libido está a 1000. Júpiter inicia a semana no 24º grau de Capricórnio, para entrar quinta-feira, dia 26, em seu 25º grau. Se ressalta aqui o símbolo sabeu, um espírito da natureza, dançando na névoa iridescente de uma queda d'água. A ideia básica desta imagem é a capacidade de perceber o espírito oculto e criativo dos fenômenos naturais. A evocação desse princípio transcendente por Júpiter amplia nossas habilidades de percepção e comunicação com os diversos seres espirituais da natureza. Claro que morar em grandes metrópoles dificulta esse acesso aos seres da natureza, mas nas cidades eles estão presentes nas praias, matas, cachoeiras, em qualquer lugar em que haja um ecossistema. Nesse momento pandêmico, onde ficamos isolados em casa ou restritos de uma forma ou de outra, fomos inibidos em nosso ir e vir, em viajar, tirar férias, enfim, fomos restringidos em relação ao nosso contato com a natureza. Mas é importante buscar essa conexão maior agora. Se você está no seu apartamento e não se sente confortável em sair para uma mata ou praia, use seu pet ou suas plantinhas para buscar uma conexão com o mundo natural. A natureza está nos convidando a uma percepção mais ampla da nossa relação com ela. O mundo natural possui imensas riquezas, mas seus grandes tesouros são invisíveis aos olhos tropeiros. Aquele que tiver a sensibilidade de ver se iluminará, e o mundo precisa dessa luz da nossa própria consciência. Saturno inicia a semana no 27º grau de Capricórnio, mas transita na sexta-feira, dia 27, para o 28º grau da velha cabra. O símbolo sabeu inerente é uma mulher lendo folhas de chá. A ideia pertinente à imagem é a capacidade de ver a assinatura do significado oculto em todos os eventos que nos despertam a atenção. O velho sábio, senhor do tempo e do karma, está num ponto oracular do seu reino, não porque precise saber algo do seu futuro, mas para sinalizar para todos nós que precisamos ampliar nossa visão de futuro agora. É fundamental buscarmos nossos mestres,
professores, orientadores, terapeutas, etc., para percebermos a luz e a guiança necessária para seguirmos adiante. Ninguém é autossuficiente. Todos nós dependemos uns dos outros e o momento que antecede a vitória do herói é justamente o seu encontro com um guru ou um oráculo guia. Vamos todos buscar os nossos guias e, junto com eles, ter a visão das direções para a nossa vida. O tempo é de buscar a visão do futuro, e os deuses se encontram disponíveis e dentro da área de cobertura. Veja a sua conexão e atenda a esse chamado. Urano permanece retrógrado no 7º grau de Touro, em cima daquele grau sabeu que apresenta um trenó num campo não coberto de neve, carregando a ideia da previsão e do planejamento. Enquanto Saturno apresenta a busca pela previsão metafísica para acessar a espiritualidade e sua orientação, Urano nos convida a trabalhar o planejamento em cima daquelas situações desafiadoras mais previsíveis. Portanto, precisamos unir conhecimento subjetivo ao conhecimento racional para ficarmos mais próximos de superar as intempéries da vida e assim sobreviver a cada inverno. Vamos superar esse momento usando nossa inteligência ampliada, como Urano gosta, expandindo nossa consciência além dos nossos desejos pessoais. Netuno inicia a semana em movimento estacionário, no 18º grau de Peixes, após 5 meses de retrógrado, e permanecerá estacionário, imóvel, até 8 de dezembro, quando se tornará direto. Esse 18º grau pisciano permanece poderosamente ativado e, como representa o grau do encontro do mestre e do discípulo, significa que durante esse período estacionário precisamos buscar nossos mestres internos e externos. Precisamos receber dos mestres a iniciação e formação que confere a chancela espiritual para nos tornarmos membros de um todo maior. A melhor imagem para esse momento é de um casulo, onde se processa um intenso ciclo de autotransformação. Precisamos nos colocar desnudos diante dos deuses e receber a luz e a orientação que precisamos para seguir em frente com nossos projetos e objetivos. Há muito futuro pela frente e a humanidade encontrará os caminhos para reconstruir suas sociedades, se adaptando às constantes exigências da natureza. Aquele que buscar será saciado. Plutão, para finalizar, permanece direto no 23º grau de Capricórnio, naquele grau sabiu que representa uma mulher entrando no convento e carrega a ideia básica da rendição ao transcendente. Estamos todos nós, independentes de credos ou não credos, vivendo uma jornada existencial que, em última análise, é espiritual, nessa dimensão da materialidade. Por isso, algumas tradições budistas afirmam que o corpo não passa de fezes comparado ao caráter intemporal da alma. Apesar de entender o nosso corpo como templo do espírito, de fato nossa materialidade é só um aspecto da nossa consciência, que carrega profundas experiências guardadas em nosso inconsciente, mas de vez em quando emerge em sonhos e sintomas. Mais um deus da astrologia apresentando a necessidade de nos rendermos à realidade espiritual e a necessidade de colocarmos nossa espiritualidade num papel central em nossas vidas. Está chegando a hora de buscarmos novas formas de religação. Estamos vivendo o despertar de uma era de espiritualidade onde as instituições religiosas precisarão se adaptar às novas formas de consciência religiosa. O futuro de uma ilusão pode ser a transformação da ilusão em espiritualidade. Os deuses estão disponíveis, então vamos ligar para a nossa casa. Com base nesse posicionamento planetário, vamos ver como ficou o ranking astral nessa semana. Em primeiro lugar, dividindo a medalha de ouro, Capricórnio e Peixes, com seu índice de tensão astrológico variando de 3 a 4 pontos. Em segundo lugar, com a medalha de prata,
Virgem e Escorpião, com Ita variando de 4 a 6. Medalha de bronze para Touro, na terceira posição, com Ita variando de 5 a 6. Quarto lugar para Câncer, com Ita variando de 6 a 7. Quinto lugar, um tríplice empate para Áries, Leão e Aquário, com Ita variando de 7 a 9. Sexto lugar para Gêmeos e Sagitário, com Ita variando de 8 a 10. E na última colocação, sétimo lugar para Libra, com Ita variando de 8 a 11 pontos. É a primeira vez em muito tempo que Áries não fica nesse sétimo lugar. Tem alguma coisa mudando aí no processo astrológico. Nós estamos acompanhando isso, essas mudanças e alterações no campo astrológico e como elas nos afetam aqui. Vamos ver agora as orientações para os signos. Você pode aplicar as orientações de acordo com o seu signo solar, signo ascendente e signo da lua. Se você conhece seu mapa, o signo do regente do seu ascendente e qualquer signo com 2 ou mais planetas também são importantes. Áries. Chegou, minha gente, aquele momento em que finalmente o ariano saiu do fundo do poço, onde permaneceu por bastante tempo, a última colocação. Um honroso quinto lugar ao lado de Leão e Aquário, acenando os dias melhores que virão. Contudo, as circunstâncias ainda permanecem desafiadoras, mas os movimentos de mudança, no sentido da sua vida dar uma reiniciada, estão cada vez mais sólidos. Portanto, mesmo que oscile um pouco até o final do ano, Áries está se preparando para uma grande guinada. As demandas estruturais da vida, que envolveram seu contexto familiar e profissional, permanecem como bate-estacas, trazendo as responsabilidades no fio da navalha. Todas as demandas que seus idosos, filhos, netos, trabalho, finanças, projetos, solidão, etc., te apresentam, começarão a tomar rumos diferentes e novos a partir de 21 de dezembro, com a conjunção entre Júpiter e Saturno em Aquário. A partir daí tudo muda, mas por enquanto continue cuidando dos seus, pois tudo é uma bênção, mesmo os karmas. Os ciclos de perda e os tempos difíceis forjam os melhores guerreiros, e como você já está nessa há um tempo, sua lança e seu escudo estão bastante afiados. Marte, seu regente em movimento direto, coloca a pilha Duracell que faltava para dar conta dos desafios que se apresentam. Com sua coragem alta, o ciclo sagitariano lhe convida às aventuras e aos excessos da vida. Se a compulsão pelo cigarro e álcool aparecer, tente canalizar para atividades mais saudáveis, como o esporte e o sexo. Nesse sentido, o ciclo de Escorpião põe lenha no tesão, mas pode te deixar com o PayPal na mão. As relações ainda demandam profundidades que não dá para dar conta delas agora, deixa rolar. Os encontros fortuitos estão favorecidos, mas mantenha algum protocolo. Começam a surgir boas oportunidades no horizonte. Suba para a Gávea, use sua luneta e se prepare para gritar: terra à vista! Semana, em termos psicológicos, todinha sua de cabo a rabo, especialmente de terça a quinta-feira. Touro, medalha de bronze, galga uma posição e se isola no terceiro lugar em nosso ranking astral semanal. Continua bem suportado pelos planetas lentos, que fomentam seus projetos, esforços, disciplina e potência. Mas essa temporada de colheita fértil está sendo concluída agora em dezembro. Portanto, aproveite ao máximo o tempo de oportunidades e concentre sua energia nos seus objetivos e aspirações. Seu carisma ainda seduz muita gente que tem inveja sua, mas sua prepotência incomoda mais e, nesse sentido, eles têm razão. Urano, transitando pelo signo, está deixando os taurinos insuportáveis, mais teimosos do que nunca, rebeldes sem causa, caóticos e forçando eles a se tornarem independentes em assuntos e áreas desconfortáveis. É inteligente se retirar da sua zona de conforto e deixar de colocar a segurança material como fator de segurança emocional. Invista tudo nos seus projetos,
que estão fundamentados em seus sonhos e desejos. Esse é o grande fator decisivo na vida. Não perca a potência realizando os sonhos dos outros. Olhe para você e seus projetos pessoais. Não pode passar pela vida acreditando na Mega Sena, ou que os outros ou o universo é que são os responsáveis pelas suas frustrações. O tempo pede maturidade, então deixa de ser infantil e se organiza para concretizar seus desejos. Só você, mais ninguém, possui a chave, o desejo e a responsabilidade para seu sucesso e realização. Não dá para delegar nada. Fase de atração e aumento da libido pode fazer o taurino sair da inércia para olhar para os lados e mostrar suas novas máscaras. Nas relações, a sexualidade opera um fator decisivo. Se há intimidade, muito tantra e cumplicidade. Se falta pegada, o relacionamento pode se tornar um cabo de guerra. Evite o conflito e honre suas calças ou saias. Semana harmoniosa em termos psicológicos. Começa positiva e quando sextar fica toda sua para o fim de. Gêmeos se manteve na 6ª colocação em nosso ranking astral nesta semana, ao lado de Sagitário. Todos os percalços dos últimos tempos se mantêm hirtos em sua vida, mas você agora olha para eles como múmias em um museu que não te assusta mais. Gêmeos é outro signo que já está sentindo a brisa fresca de novos tempos soprando em seu rosto. Se os velhos fantasmas não forem para a luz, pegue a sua tábua Ouija e tome um café com eles. Papo não te falta nunca. Os desafios se acumularam, tanto pelo peso do campo astrológico sobre sua vida, quanto pela sua habilidade em fazer não somente o que lhe compete, mas muito mais do que está em torno disso e deveria ser jurisdição de outro. Ao mesmo tempo em que o astral alivia sua barra, delegue tudo, sim tudo, o que pode ser destinado a outro responsável. Isso pode incomodar quem estava de bobeira, tendo a vida resolvida pela sua prepotência. Toda vez que você entrou nessa, encontrou esgotamento, ansiedade, inadequação, sentimento de menos-valia e depressão. Tudo porque esgotou sua energia, se excedeu em atender às demandas dos outros. Essa é a parte que te cabe agora. Se concentre nas suas atividades, projetos e objetivos, olhando para seus desejos e sonhos, pois sua potência criativa se renova a cada vez que toma ela em suas mãos. Renove seu número. Os velhos talentos precisam se somar aos novos para você criar um novo espetáculo. A partir de 21 de dezembro, o movimento de renascimento, abertura e expansão entra em operação, mas sua colaboração facilitará em muito esse processo. Marte fortalece as decisões e iniciativa, o que é meio caminho andado, pois ninguém se perde tanto em milhões de dúvidas. Agora vai. Sagitário te convida para a rua como se você precisasse de convite. Possibilidades de novos encontros amorosos e profissionais agitam e provocam ansiedade boa. Não esquece o Covid, viu? Semana oscilante em termos emocionais. Começa bem desafiadora, mas harmoniza a partir de terça-feira, xoxando ao sextar. Câncer continua isolado na 4ª colocação em nosso ranking astral semanal. O caranguejo é mesmo especial em conseguir, com seu jeitinho, construir um lar, mesmo no mangue, embora ele curta mesmo é do beira-mar, de uma areia branquinha no meio de uma praia inóspita. Esse sonho canceriano de verão ainda está um pouco distante da realização. Caranguejo, embora você sonhe com a Jamaica, sua realidade está mais para São Paulo. E como nos ensina seu crioulo, não existe amor em São Paulo, meu. O tempo te cobra e obriga a domar o touro à unha. Agora é para você olhar nos olhos de tudo que te desafia e, tranquilo e infalível como Bruce Lee, criar as estratégias adequadas para atender ao que for possível. O que não for possível, remediado está. Muitas vezes, não conseguimos mesmo dar conta de tudo o que nos assola. Nessa hora, aciona o mantra dane-se, mas se certifique que tentou tudo, pois humano que és, tem direito às suas imperfeições.
mas não a fazer corpo mole ou escapulir para sua toca ou para os seus comportamentos infantis. Não vai dar para permanecer nessa. Dedos astrais muito poderosos apontam em sua direção para você mais uma vez infantilmente sair pela esquerda e não encarar a onça da vida. Se peidar de novo agora, vai perder mais do que já está perdendo. Sua prepotência e recusa ao amadurecimento estão te impedindo de perceber que há muito em jogo agora. Faça um esforço, mesmo sabendo que tem muito trabalho a ser feito e que não dará conta. Comece dando conta do que consegue e verá sua habilidade em se dedicar a atender suas necessidades. Os cancerianos mais conscientes estão trabalhando muito, mas verão o pote de ouro do arco-íris. Sua vida agora é São Paulo e, como sempre, chove em Sampa, mas um sol entre nuvens vai produzir com o Xumaré as 7 cores da alegria em sua vida. Semana emocionalmente flutuante, começa positiva, tensiona na terça-feira para harmonizar na alegria da sexta-feira. Leão escalou a 5ª posição em nosso ranking astral semanal, ao lado de Áries e Aquário. Os desafios profissionais e financeiros continuam tão intensos quanto nos últimos anos, mas você já se acostumou a eles. Só não consegue se acostumar com uma certa indiferença com o que lhe parece que a vida tem te tratado. Na verdade, a vida não se tornou blasé. Simplesmente agora é hora do laissez-faire. Já falei que Leão é um líder e não um chefe. Aquele leonino que ama a pompa, mas chega no escritório e coloca o paletó na cadeira e fica sentado esperando as demandas resolvidas virem até ele para sua chancela, está ferrado. Provavelmente, inclusive, já deve ter perdido tudo, e se não perdeu, vai perder. O seu maior desafio se refere à necessidade de buscar conjugar seus rendimentos com seus talentos inatos. Para isso, Urano, o Senhor do Caos, pode fazer você perder todos os seus referenciais de segurança, até encarar seus sonhos e desejos, que são a fonte segura de sua potência criativa. Um ser tão criativo não pode se empobrecer em atividades que não correspondem aos seus dons. Hora de perceber que a melhor ideia para sua prosperidade pode não ser aquele concurso que tanto espera, nem a promoção na empresa. Nada que seja apenas alimento ao seu ego será suficiente para trazer a nutrição que precisa. Agora é momento de alimentar a alma, pois é onde se encontram as respostas e caminhos para os seus anseios atuais. Não busque o ego, mas a satisfação mais espontânea e íntima que advém desse encontro com o self. Marque na sua agenda cheia de tarefas, mas esvaziada de contentamento. Ele te aguarda para lhe ensinar a liderança que trazes dentro de ti mesmo. Seu self é o mandril e xamã que cura as feridas de Simba e o torna pronto para que ele te coloque no papel de herói que, acima de tudo, é o seu papel. Sol em Sagitário e Marte direto em Áries trazem a energia e a alegria que precisas para seguir em frente. Cautela com as palavras e as relações. O momento de silêncio não se exponha. Semana de variações emocionais. Começa a xoxa, harmoniza na terça-feira, mas tensiona feio a partir de sexta-feira. Virgem ancorado na 2ª posição, medalha de prata em nosso ranking astral semanal, novamente em companhia de Escorpião. A base estrutural da sua vida, mesmo que esteja passando por alguns desafios, permanece apresentando uma solidez que garante tranquilidade para que construa sobre esse alicerce suas edificações e realizações. Acontece que tranquilidade às vezes parece um conceito desconhecido ao virginiano. Faz sentido, ele é tão meticulosamente atento a todos os pormenores de cada situação que é simplesmente impossível que tudo esteja bem. Mesmo que tudo esteja bem. Claro que esse comportamento encerra habilidades e competências, pois inúmeras funções e profissões nos obrigam a ter esse grau de perfeccionismo. Contudo, ao mesmo tempo se patologiza como obsessão, compulsão e neurose, pois são um modo de você alimentar seu complexo de inferioridade essencial. Melhor seguir assim, implicando com tudo à sua volta, do que olhar para a verdade de que,
Com um campo de possibilidades positivo, fica em suas mãos a responsabilidade por você se realizar ou não. Como se sente inadequado ou menor diante da vida, devido à sua prepotência em relação aos seus pais, ao invés de olhar para o potencial criativo, sente medo e insegurança, então faz escolhas seguras. Lê do engano, só sua potência te trará a prosperidade que merece. Então procure ajuda para acessá-la. Esse é o investimento mais importante agora. O ciclo sagitariano te leva aos excessos. Tenha cautela em trânsitos e evite se expor. Fale "eu te amo" ao pé do ouvido do seu amor e ganhará bônus de intimidade que serão bem-vindos mesmo que sinta uma baixa de energia. Semana psicológica começa com seus uivos para a lua, com a sociabilidade lhe convocando às ruas, especialmente de segunda a quinta-feira, para sextar com beleza e prosperidade. Libra permanece na 7ª posição em nosso ranking astral nesta semana. Dessa vez, perfil isolado na última colocação. Ainda não chegou o momento de sentir aquele alívio da pressão que, conforme tenho informado aqui, não tarda em acontecer. Por enquanto, permanece o tridente fincado às suas costas, ali perto da região lombar. Se sua coluna grita, não é à toa, pobrezinha. Está difícil realmente se encaixar nessa bacia que liga suas pernas ao seu tronco. Essa imagem carrega uma interessante analogia com o que acontece agora. Suas pernas estão desconectadas do seu tronco. Seu impulso de movimento ou não está sólido para suportar seus projetos e formação, ou sua hesitação está te congelando em infinitas ponderações que não te permitem fazer nada diferente do que está fazendo agora e que não está funcionando. E lá se vão alguns anos nessa, e corre o risco de perder tudo o que investiu nesses tempos se não integrar seu tronco e suas pernas. Seu tronco é a base estrutural da sua vida, seu eu, seu propósito e prosperidade, seus afetos e a dimensão psicológica. Tudo isso precisa estar em integração para você conseguir criar seus quadros mentais, análise e estratégias de ação, para aí sim se pôr em ação e movimento. Libra representa o exato momento em que antecede o movimento, quando o espírito se sente pronto. É a bacia que encaixa a estrutura, o tronco, com o movimento, pernas. Não é fácil equilibrar tantas coisas, mas é por isso mesmo que és a balança do zodíaco. Pode deixar o ar da manhã beijar seu rosto, sentindo um sol friozinho muito bom, como um sussurro, dizendo mudanças boas a caminho. Isso é suficiente para continuar acreditando no encantamento da vida. Toda a arte e poesia que somos capazes de ler no dia a dia da nossa existência. Filosofia, poesia, café e terapia, seus 4 pilares. Sagitário lhe convida a vida com estilo. Você vai, mas não encontra o amor, mas vê a vida e isso agora lhe basta. Semana psicológica bem intensa, a flor da pele mesmo, com você subindo pelas paredes de terça a quinta-feira. Cuidado com a fadiga depois. Escorpião, medalha de prata, dividida com Virgem, ambos na 2ª colocação em nosso ranking astral semanal. A passagem do Sol pelo signo fertilizou bem seus campos de possibilidades, que após a partida dele começam a despertar e florescer. Usando as suas velhas e poderosas estratégias de persuasão, isto é, combinando suas habilidades analíticas e intuitivas, sabendo o momento de ouvir, de intervir e trazer à tona aquilo que ninguém viu, dessa forma você está qualificado a buscar a expansão dos seus negócios e projetos. Nesse sentido, o momento se conjuga e unifica com o campo mais amplo que envolve a sua vida. Apesar do desafio provocado por Urano, que lhe cobra potência em conduzir suas escolhas profissionais e financeiras e está desconstruindo tudo o que você ergueu com base em medos e inseguranças. Se não percebeu, tudo o que arriscar na direção dos seus desejos, sonhos e aspirações mais profundas frutificarão mais solidamente do que qualquer outro caminho. Na verdade, esse está sendo o recado da astrologia para geral.
Não perca tempo com projetos alicerçados no ego, no medo, na falta de ética, na insegurança. Todos eles são castelos de cartas que não seguram nenhuma brisa, quanto mais o tufão que está vindo. Precisamos nos enraizar em nosso propósito maior, ancorar nossos talentos investindo neles. Nada é seguro nem está sob nosso controle, então relaxa e se concentre em realizar a potência que carrega em si. Bons momentos nos negócios, com suas competências sendo reconhecidas e dinheiro na conta. Da mesma forma, o ciclo fortalece os relacionamentos, com cumplicidade, interesse mútuo e intimidade. Semana começa tranquila e positiva em termos emocionais, mas quando o sextar se torna intensa, fazendo se manifestar o lobo que há em você. Sagitário subiu um degrau para a 6ª posição em nosso ranking astral semanal, ao lado de Gêmeos, seu oposto. Chegou o seu momento e está chegando o seu aniversário. Parabéns! E mesmo que tudo esteja uma M, você não está nem aí. Essa é uma das suas características mais marcantes, o estar sem estar. Parece mais uma de suas leviandades e atropelos, mas é pura angústia mesmo, que nasce da sua imensa dificuldade em colocar suas questões para fora. Você não consegue dizer que se sente inseguro e ambíguo e que não tem certeza de nada ao seu redor. Todo mundo parece o tempo inteiro contar com sua energia, força e entusiasmo em resolver geral para geral. Sua alegria, espontaneidade, criatividade e competência parecem transbordar, então os outros sempre querem beber na sua fonte. Só que ninguém é inesgotável. Todo mundo te vê forte ou de boas e nem imagina as dúvidas e inseguranças que torturam sua mente. Assim, você faz tudo para todos e ninguém te acolhe. O que sobra para você? Desnutrição. Essa desnutrição essencial te sacode há tempos, mas o campo astrológico está mudando e te beneficiará em breve. Mas pouco adiantará qualquer mudança se você não abdicar desse lugar prepotente, de provedor de tudo, ou o avesso disso, o lugar covarde do não estou nem aí. Abandone a prepotência ou a covardia para se colocar no seu lugar de liderança e criatividade. Muita energia que precisa ser colocada em objetivos construtivos, pois tem muita coisa para colocar em ordem na sua vida pessoal e profissional. Se deixar solto pode provocar acidentes, tenha cautela. Muita atração leva à dispersão de energia e desencontros. Melhor curtir uma intimidade gostosa e certa do que se lançar às hienas baladeiras. Semana psicológica flutuante. Começa tensa e se torna bem positiva terça até quinta-feira, mas fica xoxa a partir do finde. Capricórnio. Medalha de ouro com liderança mantida e compartilhada com peixes. Ambos em primeiro lugar no nosso ranking astral semanal. Mais uma vez, pole position. Nada parece conter o capricorniano no sentido de protagonizar seu momento, definindo as direções da sua vida. Realmente a velha cabra ainda está dando as cartas, no jogo do poder simbólico representado no campo astrológico. Mas a chegada do ciclo sagitariano traz também aquela fase indigesta do inferno astral. Sempre tenho dito aqui que o inferno astral representa o encerramento do ciclo solar anual que se completa a cada aniversário. Portanto, se refere a um momento de recolhimento, reclusão, reflexão e ressignificação de todas as experiências vividas naquele ano para construir disso o passaporte para as conquistas do próximo ano. É, portanto, um momento de retiro, cura e estratégia que, se respeitado devidamente, propiciará a energia adequada para nós lidarmos com todas as circunstâncias que a vida apresentar no ano futuro. Como temos dificuldade em obedecer esse movimento cósmico natural e precisamos atender às demandas socioculturais que há séculos se desviaram desse conhecimento, geralmente experimentamos essa fase como vulnerabilidade energética e psicológica. Todas as tormentas e tropeços que vivemos nesse ciclo são tentativas do universo em nos fazer parar. Tomara que sua tendência workaholic esteja mais domesticada, pois se exceder nos trabalhos, atividades e responsabilidades
pode comprometer sua imunidade e sua saúde de modo geral. Se preserve ao máximo nessas próximas semanas. Quem puder, fique em casa. E quem precisar sair, siga os protocolos. Temos boas notícias em breve, mas por enquanto, respeite o corona e o Senhor da Morte, que ainda transita por suas posses. Aquário permanece na 5ª posição em nosso ranking astral semanal. Dessa vez, ao lado de Áries e Leão. Outro signo que vive momento de grande expectativa e ansiedade. Já sente na pele que profundas transformações estruturais irão acontecer em sua vida. Tenho percebido os aquarianos com um brilho estranho nos olhos, mas nada disso será páreo para o grande evento astrológico do dia 21 de dezembro, quando se dará a grande conjunção entre Júpiter e Saturno no 0 grau do signo. Esse evento ativará poderosamente o signo por 20 anos e, juntamente com a entrada de Plutão em 2023 para 2024, marcará efetivamente o início da Era de Aquário pelos próximos 2000 anos. Muita potência, tanto que os aquarianos têm andado com os cabelinhos arrepiados. Contudo, ainda tem muito trabalho pela frente. Em primeiro lugar, você deve se dedicar a um poderoso processo de desconstrução dos seus velhos paradigmas que te mantém sem afeto, sem grana, sem teto e sem gana. Todo aquariano precisa cultivar sua individualidade e independência, mas não precisa prescindir do contato físico como modelo de gestão intrapessoal. Aquário já está no isolamento social antes da pandemia. Seu corpo precisa da troca íntima, mesmo que sua mente tenha se cansado disso. Sem afeto e sem sexo, inevitavelmente sem dinheiro, pois sua relação com o dinheiro será ruim se você não se nutre emocionalmente. Então, ou terá dificuldade em se compensar financeiramente, ou buscará essa compensação a todo custo. Não é para menos estar sem energia. Enquanto isso, Deus brinca de gangorra no playground. Seu pai Urano, o Senhor do Caos, detona verdadeiro massacre da serra elétrica em suas tentativas de se firmar na menos-valia. Até você se dar o devido valor, vai ficar meio mambembe. Quando entender melhor a si mesmo, vai acessar sua potência criativa e aí veremos os aquarianos bombando. Tensão no amor e nas ruas. Nem com sua capa da invisibilidade estarás protegido. Atenção! Semana começa xoxa em termos emocionais. Suaviza terça-feira, mas tensiona intensamente a partir de sexta-feira. Peixes, medalha de ouro, se mantendo na primeira posição em nosso ranking astral semanal, ao lado de Capricórnio. O ciclo sagitariano que se inicia representa um momento desafiador em relação aos projetos de vida e carreira, onde é importante definir os objetivos, estratégias e direções de investimento. Esse ponto é sempre complexo para o pisciano, que precisa avaliar muitos cenários antes de ter a clareza para onde apontar sua flecha. Como se sente atraído por algumas direções diferentes em relação à profissão e caminhos de vida, tende a ficar desconfortável e ansioso até decidir e ver, depois de algum tempo, que era melhor caminho mesmo. O pisciano demora às vezes uma vida inteira para agir por conta dessa dispersão da vontade e análise de 1 milhão de cenários antes de uma ação e de todas as suas consequências kármicas futuras. Esse é o momento de avaliar a necessidade de investir em aprofundar seus conhecimentos e buscar formações que venham respaldar suas atividades profissionais. Nesse sentido, uma preguiça avassaladora impede que esse movimento seja espontâneo, mas mesmo os cursos livres e de rápida formação podem apresentar técnicas e práticas que podem contribuir na abertura de oportunidades e novos horizontes profissionais. Como já falamos, o campo astrológico está amplamente favorável aos seus projetos e esforços, em especial aqueles assentados nos seus desejos e sonhos, que são as moradas dos seus melhores talentos. Contudo, é o poder da nossa vontade que faz os milagres acontecerem. Um campo fértil é sempre bom, mas é a nossa engenhosidade que é o mais importante. Aí, Peixe se atrapalha um pouco, mas seu pai Netuno está em casa agora. Se conecte com seu pai Poseidon
e com sua mãe Iemanjá e peça força e guiança. Reverencie seus pais e receba a sua força ancestral para ancorar a vitória que você merece viver. Bons momentos no amor e nos negócios, mesmo que algum processo finalize. Semana psicológica começa toda sua, bem intensa até sexta-feira, quando a harmonia lhe sorrir. São essas as orientações da astrologia para a nossa semana. Me segue no canal e não esquece de acionar o sininho para continuar vendo nossos vídeos. Muito obrigado e um grande abraço a todos.